boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, que você escuta a partir de agora na Universitária FM. Eu sou Ismael Furtado e estarei com vocês nesta tarde de sexta-feira com um programa especialmente produzido por Natiele Silva. O Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, a nossa escola integrada de desenvolvimento e inovação acadêmica, em uma parceria com a Rádio Universitária FM. O programa Casa Aberta desta sexta-feira, 30 de março, é gravado. Nessa edição do programa de formação docente pelas ondas da Universitária FM, vamos compartilhar com nossos ouvintes o debate Pensamento, Algoritmo e Criatividade, evento promovido pelo Laboratório de Práticas Docentes da UFC. O Laboratório de Práticas Docentes é parte do CASA e tem como objetivo dar visibilidade a professores e grupos interessados em articular pensamento e ação e projetando a inovação docente na UFC. Para debater pensamento, algoritmo e criatividade, o Laboratório de Práticas Docentes recebe os professores Elano Castro, Custódio Almeida e José Olinda Braga. 3 professores, mestres docentes, que trazem para nós perspectivas diferentes. Aprender a pensar, aprender a fazer e o desenvolvimento do ser. Vamos conhecer um pouco mais sobre os nossos debatedores de hoje. O professor Elano Castro é professor da UFC desde 1986. É graduado em Engenharia Elétrica, mestre em Engenharia Elétrica e PhD em Ciência da Computação. É fundador do Departamento de Engenharia de Teleinformática da UFC. Como pesquisador, projetou computadores para satélites no Brasil e na Inglaterra. O professor Custódio Almeida é graduado em Computação pela UFC e Filosofia pela UES. Ele é mestre em Sociologia pela UFC e tem doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O professor Custódio exerceu os cargos de direção no ICA, coordenador e chefe do Departamento de Filosofia e ex-pró-reitor de graduação e atualmente é o nosso vice-reitor da UFC. Já o professor José Olinda Braga é psicólogo e assistente social, mestre em filosofia e doutor em educação, professor da graduação e pós-graduação do curso de psicologia da UFC. Vamos ouvir inicialmente o professor Elano Castro. Um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos. Uma receita de bolo, por exemplo, é um algoritmo, tá? Uma sequência de passos, que eu seguir aqueles passos, né? Passos finitos, naturalmente, que eu tenho que fazer o bolo, né? Que me levam, digamos, a concretizar, digamos, uma ação, tá? Basicamente, isso é o algoritmo, tá? Bom, e na sua versão mais moderna, tá? Nós devemos a formalização desse conceito, e talvez não só isso, mas também a própria ideia de linguagem de programação, tá? Um dos maiores cientistas do século passado, talvez da história, que é Alan Turing, né? Pelo menos na área da computação, tá? Onde ele conceitua essa ideia de algoritmo. E a propósito disso, foi ele também, tá? Que iniciou, que concebeu essa área da inteligência artificial, tá? Da qual exatamente, tá? Nós temos os computadores aí da questão do machine learning que nós vemos atualmente, né? Esse artigo foi um artigo emblemático, foi exatamente que destacou toda essa questão da linguagem de programação, assim, 36 ainda, né? Tá? Bom, só no caso para nós começarmos aqui a concluir, estamos estendendo, acontece o seguinte, que a partir, digamos, dos anos já 70, se iniciou esforços na área de computacional muito grandes para poder, digamos, tornar a questão das redes neurais como uma grande ferramenta onde nós pudéssemos gerar algoritmos que reproduzissem, digamos assim, o pensamento, ou pelo menos no caso, o pensamento humano, né? A tecnologia não estava bastante madura naquela época e esse projeto realmente não prosperou muito, né?
Mas com o avanço na microeletrônica, a possibilidade de fazer circuitos cada vez menores e mais potentes, com menor, digamos, consumo, né? Se começou a tornar factível, tá? A implementação de vários experimentos, tá? E implementação das chamadas redes neurais. A rede neural é espelhado exatamente, tá? Olha, novamente aqui, né? Nós na computação, né? Tá? Fazendo aquela ligação, né? no caso da parte do cérebro, né? Da mente, né? Mas basicamente tenta fazer essa analogia com o que acontece no nosso cérebro, né? Com os neurônios, todo aquele processo daquelas conexões, tá? Em que essas conexões, através exatamente da força dessas conexões, gerar, digamos, um padrão, digamos assim, no caso, e esse conjunto de padrões puder, digamos, levar a um tipo de processamento. Então, isso aqui é que hoje em dia está realmente, digamos, digamos assim, no caso, é o quente dentro da grande área da computação, do uso de redes neurais. Mas não por isso, tá? A rede neurais, da forma como está, assim, de uma camada simplesmente, que tem uma entrada e uma saída, ela é muito limitada. Exatamente a partir dessa da tecnologia se adentrar, surgiu uma nova linha de investigação, que vocês talvez já ouviram falar, né, que é o Deep Learning Machine, né, aprendizado por máquina, onde o arcabouço disso aqui são as redes neurais, né? Só que, em vez de você ter só uma camada da rede neural, você tem várias camadas. Novamente, nós temos aí. Tá? Estamos reproduzindo, queremos reproduzir o processo de pensamento nas nossas máquinas, porque é exatamente isso que está querendo. Né? A proposta, então, é você ter... e essa área aqui é uma área muito que, na verdade, ela é a conjunção de duas áreas na grande área de computação. Uma na parte de reconhecimento de padrões, e o nosso cérebro ele é muito bom nessa parte de reconhecimento de padrões, embora às vezes até bom demais, porque acaba percebendo padrões que não existem, como vocês perceberam lá um cubo que não estava lá, porque ele é eficiente demais, né? Muitas vezes no caso isso não é tão muito bom. E basicamente, tá? As aplicações para o machine learning elas são muito grandes, vocês certamente que já ouviram falar dos carros, né, que estão aí, muita coisa, eu não vou aqui me delongar em relação a isso. Eu queria só, no caso, mostrar, tá, para vocês, por exemplo, aqui é uma learning machine, né, uma máquina de aprendizado, mostrar para vocês que o que acontece? São várias camadas de redes neurais. Tá? Então, cada camada vai identificar uma coisa. Se eu tiver aqui um jarro, por exemplo, com algumas, acho que eles são limões, tá? Por exemplo, a primeira camada ela vai tentar reconhecer, sei lá, os contornos. Tá? Então, o objetivo dessa camada é tentar descobrir os contornos dessa figura. Tá? Aí vem a outra camada, cujo objetivo é ver as cores. Tá? Então, cada camada ela tem, digamos, um objetivo. E cada camada dessa é a entrada, é a saída para a camada seguinte. Tá? E assim você vai ter exatamente aqui eu não vou entrar em detalhes, mas porque tem a ver com isso, mas é assim que funciona. Eu só coloquei isso aí por quê? Tá? Porque exatamente veja que mais uma vez nós estamos nos espelhando no ser humano, portanto, para tentar reproduzir na máquina do pensamento, porque essa é a proposta da inteligência artificial, né? Tá? Você tem uma máquina, tá? Que você está lá no quarto fechado, esse é o teste de Turing, né? Eu estou conversando com essa entidade que está lá, e se eu não suspeitar em nenhum momento que aquilo é um computador, tá? Aquilo é inteligência artificial. Basicamente, no caso, seria isso. Para fazer isso, naturalmente, eu tenho que ter uma máquina que tenha esses processos. Tá? Porque esse processo que nós estávamos falando. Tá? Isso tem um input muito interessante para a nossa discussão, porque não há dúvida que, por enquanto, né, um computador é máquina. Né? Não tem, digamos, sabemos ali que ali tem alguma coisa a mais, né? Alguns dizem que se tiver construir um sistema complexo o suficiente, né, essa complexidade vai acabar gerando, digamos, algo que faça sentido, portanto, uma consciência. Né? E aí nós entramos um pouquinho porque nessa questão da criatividade. Porque hoje uma das aplicações é exatamente que esses sistemas, através do Deep Learning, do Learning Machine, comecem a criar arte. Né? E aqui, isso é um artigo de uma revista, né? Que ele faz o seguinte, essa aplicação de Deep Learning, o que ele faz é aprender o estilo de pintura de alguns mestres da pintura, no caso aqui de Van Gogh, esse quadro aqui é conhecido de vocês, Starry Night, né?
e depois que ele aprende aquela forma, aquele estilo de pintar, ele vai pintar os quadros dele, tá? Usando aquele estilo, tá? E isso então é uma exposição, tanto que tem uma brincadeira, né? Em vez de ser Van Gogh, né? É Van Bot, né? Bot de robô, né? Robot, né? Tá? Um trocadilho aqui, né? Então veja, tá? Aqui, por exemplo, ele aprendeu, digamos, o estilo de pintura, né? do Van Gogh, tá? E vai começar a fazer as pinturas dele, tá? No caso do computador, Deep Learning, arte no caso, né? Mas exatamente isso, né? Então, ou seja, tá? É um processo de criatividade, né? E se for criatividade, quer dizer então que não é apenas restrito à questão do ser humano, tá? As máquinas então podem criar, tá? O pensamento então está presente ali, tá? Em que nível? Tá? Está próximo de adquirir consciência, se for complexo o suficiente, né? Estamos indo nessa direção, né? E aí, se estiver nessa direção, será que também nós somos máquinas também, um pouco mais complexas do que isso, né? Esses são os questionamentos, né? Bom, e aqui, não só na pintura, mas também existem aplicações na música, né? Aqui é um coral de robôs que foi programados também. Tem um soprano, tem toda. E tem um regente, né? E tem também aqui mais uma interessante também, aqui se eu consigo, na mesma linha, né? Que é o pianista, né? Também, tá? Tem elaborando uma peça, né? Fixa. Aqui um pouquinho, porque nós estamos já estamos usando aqui da hora, né? Mas eu queria só encerrar, né? Na verdade, tá? Por incrível que pareça, tá? Esse é um artigo muito interessante, porque os pesquisadores que estão, tá? Concebendo esses sistemas de deep learning, tá? A forma como eles estão fazendo, como estão aprendendo, tá? Os próprios cientistas, eles não sabem como o computador aprendeu, não sabem, digamos, exatamente como ele chegou naquele resultado, tá? Isso é um pouco temeroso, porque inclusive existem sistemas de aprendizado de máquina usados nos Estados Unidos até para poder gerar sentença, tá? Vocês já ouviram um caso polêmico que aconteceu, né? Se eu tenho um problema de computador, veja que o algoritmo, quando ele descrito, eu tenho condição de chegar e verificar se ele está correto, se está fazendo uma coisa errada, mas essa forma, tá, de aprendizado, de learning, que ele vai exatamente pegando, digamos, as informações e pelos dados ele vai escolhendo, selecionando, digamos, quais seriam que ele vai levar em conta, o que fez com que ele levasse em conta algumas coisas e outras não, tá? E esse artigo coloca exatamente isso lá. Ninguém sabe, tá? Ele está dizendo que ninguém sabe, tá? Se um pesquisador da área realmente sabe, tá certo? Tá? Com os algoritmos mais avançados, o que eles fazem. Tá? E isso, digamos, é um problema que a gente está colocando. Um carro desse, por exemplo, que está aí, né, sendo dirigido por aprendizado,
Ninguém sabe, digamos, o que vai acontecer. E além disso, se costuma dizer, não, porque então, tá, eu vou usar o computador, porque ele não tem, digamos, os mesmos, aqueles filtros, né, que nós temos, filtros mentais, dos nossos valores, dos nossos preconceitos, isso não está lá no computador, tá? Está aqui um artigo, ok? O Google, tá, que é um dos grandes, digamos aí, usuários no caso, produtores também usam muito o machine learning, tá? Um sistema como esse foi usado exatamente para poder reconhecer pessoas, no caso, tem uma figura como aquele jarro lá, tá? E reconheceu, tá? Foi usado exatamente de preconceito, tá? Reconhecendo, digamos, pessoas, digamos, de pouco como se fosse comigo. Então, por que isso acontece? Será que nós que estamos alimentando esses dados, sendo, digamos, aspas, né, no caso, os criadores, não estamos passando para esses sistemas os nossos preconceitos? Tá? Porque tem que ter algum tipo de informação. Tá? E se isso está acontecendo, é válido eu dizer, então, tá, que o computador, é bom utilizar um computador, um sistema como esse, porque ele vai ser imparcial? Quem pode dizer isso, sobretudo se se diz que ninguém sabe realmente como eles estão aprendendo? Essa é uma colocação, porque o que nós colocamos no ser humano, o pensamento, então, é assim, ele pode ser falho, tá? E é exatamente isso na mesma linha que nós colocamos, tá? Portanto, vejam que da mesma maneira que nós temos os nossos filtros mentais, podemos dizer, então, que o computador, tá, que esses sistemas também têm filtros mentais, tá? E isso nos faz o que, digamos, em relação a essas máquinas, né? Que tipo de algoritmo é o mesmo que nós estamos rodando, tá? Se nós formos realmente entrar no que nós conversamos daqui a pouco, nesse rápido apresentação, tá? Tudo isso aqui tem a ver com o que nós estamos falando, tá? Inclusive na parte de educação, porque uma das coisas, tem um slide que passou ali, é que se fazem estudos de como ensinar máquinas a aprender, como ensinar, tá certo, a esses sistemas a aprenderem a reconhecer coisas, tá? Por isso que nesse processo, tá, pode estar embutido os nossos valores e preconceitos. E qual é a consequência disso? Será, por exemplo, digamos que esses métodos educacionais, né, até que ponto talvez isso então seria interessante para a própria educação do homem? Mas eu queria encerrar dizendo o seguinte, que tudo isso, tá, está, digamos, envolvido. Mas eu continuo achando que a parte mais importante, tá, algumas pessoas dizem que é importante a gente, digamos, atentar bem, digamos assim, para o caso, para o que nós produzimos. Mas a parte mais importante de tudo isso é a ética, né? Porque alguns dizem, não, eu posso até trabalhar, a ética, tem que ter ética no uso de uma nova tecnologia. Eu vou mais além. Eu acho que tem que ter ética até na produção daquela tecnologia. Tá? E isso nos leva a pensar exatamente no que nós estamos desenvolvendo agora. Não é? Tá? Então, essas seriam, digamos, as reflexões que eu queria fazer para vocês. Tá? Ouvimos o professor Elano Castro. Ouviremos agora a participação do professor Custódio Almeida. Essa proposta de um laboratório de práticas docentes é exatamente para a gente pensar as nossas práticas não apenas no sentido voluntarista, né, mas no sentido com lastros científicos sobre o que a gente faz. E a grande questão que está em jogo num laboratório como esse é qual a referência que a gente tem para aquilo que a gente faz como professor, né? Se a gente tem segurança de não estar simplesmente reproduzindo aquilo que aprendeu na prática como estudante que fomos, né? Ou se a gente tem, de fato, sabe por que faz daquele jeito. E eu queria já tentar fazer algumas relações com o título. A pergunta é o que é pensamento, logaritmo e criatividade, né? Como é que o pensamento se forma? Por exemplo, em filosofia, a grande tarefa da formação em filosofia é, de fato, aprender a pensar, né? O que é aprender a pensar? Pensar com critérios e construindo visão de conjunto,
né, e circulando e procurando ser guardião da razão, daquilo que a gente diz, porque se a gente não guardar a razão, a gente vai dar espaço para a violência, né? Ou seja, se eu reivindico que os problemas podem ser resolvidos racionalmente, né, eu tenho que reivindicar aí que esse racionalmente pode ser intersubjetivamente construído e compartilhado, né? Porque se não for essa razão, se não for esse o motivo, se eu não puder construir intersubjetivamente, então eu tenho que pensar qual será o futuro dos nossos pactos sociais, né? Para viver juntos numa sociedade que permita a gente viver. Então, a grande aposta da filosofia é que nós somos capazes de construir pactos racionais intersubjetivamente compartilhados e comunicáveis, portanto podem ser repassados, né? Podem ser aprendidos. Eu não diria nem que podem ser ensinados, mas podem ser aprendidos. Se a gente cria ambientes de aprendizagem, esses pactos podem ser, esse modo de viver pode ser aprendido. E aí ela traz uma questão que eu acho que levanta uma outra situação, né? Até que ponto a tecnologia, a ciência de ponta das áreas, né, de física, de biologia, de computação, né, nos tiram desse lugar especialíssimo que a gente acha que tem no mundo, né? Ou isso importa ou não importa? Você estava falando, eu estava me perguntando, né, até que ponto nós sermos capazes de reproduzir a nossa experiência de pensar, até que ponto isso nos diminui, né? E qual é o risco que a gente corre com isso? E é legal a gente ouvir cientista falando também, porque a gente fica vendo que alguns filósofos fizeram antecipações e baseadas em pura especulação, né? Todos conhecem um baluarte do início da contemporaneidade, que teve a pretensão de finalizar a modernidade, que é Friedrich Hegel, né? E Hegel diz o seguinte: a grande tarefa da filosofia é fazer a ciência da experiência da consciência, né? Ou seja, da mesma forma, né, que os cientistas modernos operam para dar conta dos seus objetos, mapeá-los até a exaustão, né, através de processos analíticos, e dar conta deles, a filosofia tem como grande tarefa na sua história fazer uma fenomenologia do espírito, né? Ele dá um título de um livro dele, que é um livro especialíssimo, tem esse título, Fenomenologia do Espírito. E o que é a fenomenologia do espírito? O nível de racionalidade é tal, tá, reivindicado por ele, que ele pretende fazer a ciência da experiência que a consciência tem sobre si mesmo, né? Ou seja, que do ponto de vista tecnológico daria conta de dizer, olha, se a gente tem a ciência dessa experiência, a gente é capaz de montar um protótipo que converse com a gente, né, no mesmo nível. E Hegel fez isso no século XVIII, né? Ou seja, ele se deu conta de que se tudo é racional, né? Se tudo é racional, com níveis diferentes de razão, é bom que se diga isso, né? A razão tem um nível instrumental, né? Um nível logarítmico, né? No sentido de logaritmo, no sentido da computação, que é o estabelecimento dos passos, do passo a passo para você criar soluções para problemas, né? Tem um passo a passo que pode ser definido, né? Isso é uma razão instrumental, mas tem um outro nível de razão, né? Que é uma razão comunicativa, é uma razão que leva em conta as experiências e até que ponto a gente pode também fazer uma reprodução, ou simplesmente fazer essa reprodução é algo mais complexo do que fazer a reprodução de logaritmos de razão instrumental, né? Mas eu, para simplificar o que eu trouxe aqui para mostrar, eu estou numa época da minha vida em que eu estou conseguindo lastrar a minha prática docente,
né? Eu estou chegando para os meus alunos para dizer para eles, por exemplo, por que eu defendo o construtivismo radical, né? Por que eu defendo o construtivismo radical? Aí onde é que eu vou buscar a base dessa defesa? Eu vou buscar na biologia, tá certo? E trabalho isso com os meus alunos de biologia, né, do programa de pós-graduação que eu estou há 10 anos, de Ecologia e Recursos Naturais, né? E trabalho isso com filosofia da ciência para dizer, olha, eu defendo o construtivismo radical, e vocês sabem que o construtivismo, a palavra construtivismo foi cunhada por Piaget, né, num campo mais da psicologia, e a defesa aí é a defesa de que o conhecimento, ele é um conhecimento em que há um sujeito ativo, que é aquele sujeito que aprende, né, que é plenamente responsável pelo que aprende, certo? Ou seja, não adianta eu querer enfiar a goela abaixo, que não vai acontecer, tá? Então, a prática docente, ela precisaria levar em conta isso, que eu só consigo promover a aprendizagem quando os estudantes, tá certo? Se tornam capazes decidem aprender e se tornam capazes de fazer isso por conta própria, né? Se eles não decidirem aprender, não adianta, certo? Então, isso é um construtivismo e é radical no sentido de que não poderia ser de outro modo, porque, aí uma defesa interessante, tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje, de que a gente representa um mundo que está predado, que está pronto para esses biólogos, né, o Stuart Kauffman, né, o Varela, o próprio Humberto Maturana, o Thompson, tal, esses biólogos defendem que só a mosca, vou simplificar, só a mosca mosqueia, né? Só o gato gateia, tá? Que só o pato pateia, só o humano, né, faz o que é humano. Ou seja, há uma incapacidade radical, né, biológica da gente ter acesso ao gatear do gato, ao mosquear da mosca, totalmente, né? E portanto, a gente tem acesso a um mundo, tá certo? Que não é o mundo da mosca, que não é o mundo do gato, mas que é o mundo humano, tá certo? E que esse mundo humano se configura na nossa relação, no nosso acoplamento estrutural com esse mundo, que a gente tem, ele se configura aí, né? E tudo aquilo que o nosso acoplamento estrutural externo produz em nós são irritações, né? Estímulos, e você falou disso, né? E nós reagimos a essas irritações, reagimos a esse estímulo do nosso modo próprio de reagir. Você tem o exemplo dos sons, né? Que o cachorro pode ouvir, a gente não ouve. Por quê? Porque há um nível de estímulo que ele consegue responder na sua configuração biológica e nós não conseguimos responder na nossa, e nós conseguimos responder outros, tá? Portanto, não haveria mundo, né, fora do nosso mundo. Aí tem uma tese. Casa Aberta hoje debatendo pensamento, algoritmo e criatividade. Vamos para o intervalo e voltamos já. Universitária FM, a sintonia da Terra. Aqui na Rádio Universitária você ouve Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais, todas as quartas a partir de 16h. Movimento UFC. A Universidade Federal do Ceará é uma instituição moderna, dinâmica e inclusiva. Só no Ceará beneficia mais de 1 milhão de pessoas com projetos e pesquisas científicas nas mais diversas áreas. Mas a UFC e as demais universidades federais enfrentam grandes desafios. Cortes no orçamento e ameaças à autonomia e ao ensino superior público gratuito e de qualidade. Por isso, é tempo de resistir.
Você pode colaborar. Faça parte do movimento UFC em defesa da universidade pública. Grave um vídeo de até 1 minuto falando por que devemos valorizar as universidades públicas de nosso país e como a UFC foi importante para a sua vida. Envie para o e-mail ufcinforma@ufc.br. Os vídeos poderão ser divulgados nas mídias sociais da UFC. Movimento UFC em defesa da universidade pública. A universidade não pode parar. A universidade não pode parar. Movimento UFC em defesa da universidade pública. Rádio Educativa Cultural toca a gente com a emoção. Dialogando com você, vozes construindo saber. 107,9 Rádio Universitária. 107,9 Rádio Universitária. É a sintonia do Ceará. Pública da comunicação. Educação, cidadania, ciência e lazer, a frequência do nosso viver. 107,9 Rádio Universitária. 107,9 Rádio Universitária. Casa Aberta está de volta, hoje discutindo pensamento, algoritmo e criatividade, com os professores Elano Castro, Custódio Almeida e José Olinda Braga. Daí tem uma tese filosófica que é assim, ó, se a gente é capaz de fazer um projeto e mandar uma nave para a Lua, tá, é porque há uma congruência entre o padrão da configuração humana e o padrão físico, né, desse mundo externo, né? Há uma congruência. E essa congruência, obviamente, ela tem que existir porque ela é que garante a nossa sobrevivência enquanto animal, né? Enquanto ser vivo. Ou seja, eu estou em congruência com o meu meio e eu não sou fora do meu meio, né? Ou seja, tudo aquilo, todos os padrões que eu desenvolvo para gerar este mundo meu são padrões da congruência com a natureza externa na qual eu estou acoplado, né? Então, há uma hipótese de que, obviamente, se eu estou em congruência com o meu meio, né, eu vou dar respostas, né, a questões desse meio. Mas essas respostas são respostas internamente produzidas, não são respostas impostas. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Maturana fala de cor, né? Ele diz assim, a gente, nas nossas pretensões de representação, a gente acha que essas cadeiras são vermelhas, né? E atribui uma objetividade exterior à vermelhidade. A gente diz, existe uma vermelhidade objetiva aí fora, né? E ele faz experimentos para mostrar que a única coisa que acontece é estímulo com determinados feixes luminosos que estimulam a retina, e há uma produção interna, né, que, como nós todos somos homo sapiens sapiens, temos o mesmo padrão de resposta, todos nós concordamos socialmente em responder que esse estímulo dado desta forma tem como resposta a palavra vermelha, que significa cor vermelha. Mas qual é a nossa impressão? A nossa impressão é que existe uma vermelhidade dada, externa, objetiva. E ele diz, esse vermelho que a gente está vendo não é o vermelho de lá, não é um apontar para fora, é um apontar para dentro, né? É um vermelho interno, né? E ele extrapola isso, né? Isso é um experimento para mostrar que tudo em nós, daí mosquear, gatear e tudo mais, tudo em nós é próprio do humano, tá certo?
Então, o construtivismo radical é aquele que leva em conta que não existe representação, e se vocês perguntam qual é a palavra para dar conta disso, a palavra que eles cunharam é a palavra enação. Né? Não existe representação, mas existe enação. E enação seria, tá, uma resposta da nossa configuração interna daquilo que pretensamente a gente acha que é uma representação de um mundo dado. Eu vou ler aqui um livro bastante interessante do Varela, do Ivan Thompson e da Eleanor Roche, que é A Mente Corpórea. Tá? Esse livro ele é fantástico, ele é absolutamente fantástico, porque ele revoluciona, a partir da biologia, o nosso modo de aprender, né, sobre o mundo. Ele diz assim: propomos como nome de enação para salientar a convicção crescente de que a cognição não é a representação de um mundo pré-estabelecido, elaborada por uma mente pré-definida, mas é antes a atuação de um mundo e de uma mente com uma base numa história da variedade das ações que um ser executa no mundo. E eu estou lendo aqui porque foi você que mudou o meu discurso, né? Eu não ia começar por aqui não, para dizer assim, olha, parece que tudo aí que a tecnologia está apontando dessa nossa capacidade de imitar grandes pintores ao ponto da gente não conseguir distinguir, né, e tudo mais, vai continuar andando, mas a gente vai sempre correr atrás, tá certo? Correr atrás de dar conta disso, tá? Por quê? Porque não existe um mundo pré-dado, tá certo? Que nós pudéssemos esgotar. Se o nosso mundo é uma configuração interna, tá certo? Dinâmica e permanente, tá? Não existe projeto de esgotar algoritmicamente, tá certo? Isso existiria se o mundo fosse, se a teoria da representação valesse. Se a teoria da representação, que é a teoria de que nós somos inteligentes porque nós conseguimos espelhar os padrões de uma realidade que está predada, que está pronta, né? A enação nega essa teoria. A enação diz, ó, não existe essa realidade é uma produção interna, tá certo? E que, portanto, tá, nós vamos estar sempre correndo atrás, tá certo? De dar conta disso. E aí nós vamos criar coisas fantásticas e maravilhosas, corais que vão cantar, e a gente vai ter certeza que são pessoas cantando. A gente vai criar telas de pintura perfeitas, porque os padrões podem ser capturados, mas não podem ser esgotados, tá? Porque eles não estão dados previamente fora, tá certo? Eles são padrões, são configurações dinâmicas internas, né? Isso só é verdade biologicamente se a teoria da evolução de Darwin se sustentar. Isso é interessante também, tá certo? Por quê? Porque quem garante esta afirmação de que há uma inesgotabilidade do processo de configuração é a teoria da evolução, que não é teleológica, que não tem um fim, né, onde ela vai chegar, né? A teoria da evolução de Darwin diz o seguinte: os sistemas vivos, eles estão infinitamente em processo de, vamos dizer, de ebulição, de circulação interna, né? E não tem lugar nenhum para se chegar. Daí, em teoria da evolução, não se poder falar que evolução é sinônimo de progresso, ou sinônimo de que produziu algo melhor do que o antes, né? É simplesmente evolução. Evoluir, mas é melhor ou pior? Não depende da situação. Não significa uma linha reta que está progredindo para um lugar mais alto, né? Então, eu estava programado para entrar nisso, mas né, a provocação é interessante. Aí, quando você fala, eu digo assim, hoje isso já não me incomoda. Talvez algum tempo atrás me incomodasse. Tipo assim, ó, a gente está transferindo aquela preciosidade que se chama humanidade para uma máquina. Não, tá não. Né? A gente está provando a inteligência da gente quando reproduz essas configurações que entram no nível de padronização passíveis de serem reproduzidas, mas jamais esgotadas, porque os processos de configurações
e de circulação permanecem, né, para sempre. Então, assim, em vez de eu dizer assim, que chato, né, o Van Gogh foi copiado por uma máquina, eu vou dizer, precisamos de outros Van Goghs, tá certo? Com outros padrões, para as máquinas continuarem correndo atrás de imitar os seus padrões. Né? E isso é fantástico. Acabamos de ouvir a fala do professor Custódio Almeida e agora vamos ouvir o professor José Olinda Braga. É que há muitos anos, talvez o Custódio nem lembre disso, eu trabalhava há muito tempo em empresa pública, não continuava estudando porque não podia, e aí eu pedi socorro para o Custódio, porque eu gostaria de fazer um mestrado em filosofia. E o Custódio, muito gentilmente, sem nem me conhecer direito, recebeu, teve toda a atenção, e disse assim, tem um autor que eu acho que você vai gostar muito dele, não sei nem se você lembra disso, Custódio. E esse autor é Heidegger, e você deverá ler Ser e Tempo. Quando eu me lembrei desse detalhe, eu me lembrei imediatamente que o Custódio é um mestre jacototiano. Eu já explico o que é um mestre jacototiano. E depois me veio uma outra lembrança, uma aluna, um certo dia, já é uma aluna minha, muito tempo depois, ela pensando que estivesse me fazendo um elogio, ela me disse, professor, eu só consigo compreender cada capítulo desse livro que a gente está lendo se antes você explicar. Ela supunha que estava me fazendo muito elogio. E depois eu descobri que não é bem uma questão elogiosa. E uma outra lembrança que me sobreveio e que me levou a decidir a trazer esse relato que vou trazer hoje, foi que quando eu escutava uma professora lá de Sobral, que hoje deve ter entre 85 e 90 anos, no doutorado, na tese, chama professora Lalica. No relato dela de como se tornou professora, ela me disse, eu tive que aprender para ensinar. Inclusive, isso passou a ser o título de um capítulo da minha tese, eu tive que aprender para ensinar. E como a minha tese tratava de questões de formação do professor, eu fui muito por essas vias. E aí ela me explicou o que significava isso. Morando no Jordão, que é um distrito de Sobral, ela escutou uns políticos na casa do pai dela, que era cabo eleitoral, dizer, o Jordão precisa de uma professora, não existe professora aqui. E ela era analfabeta, mas veio-lhe ao espírito, eu serei essa professora. E então ela pegou um pedaço de papel e uma caneta, obviamente sem saber escrever, ela disse, na minha mente eu estava dizendo assim, doutor fulano de tal, eu sou a Lalica fulana e serei a professora. Ela se oferece como professora, pegou esse bilhete e entregou para o cabo eleitoral, obviamente uma série de rabiscos, sem absolutamente querer dizer nada. E, milagrosamente ou não, 15 dias depois, ela foi convidada a ser professora. Ela ficou absolutamente desesperada, como é que eu, ignorante, sem saber de nada, poderia ensinar alguma coisa a outros ignorantes. Seria cego carregando cego. E o fato é que a saída foi, eu terei então que aprender para ensinar. Juntado tudo isso, me veio imediatamente um autor que é um pouco filósofo, um pouco sociólogo, um pouco literato, porque ele conta as histórias dele de uma forma como se fosse literatura. Acho que alguns de vocês provavelmente conheçam. Se chama Jacques Rancière. E ele escreveu sobre uma experiência pedagógica ocorrida no século XVIII, 1718, século XVIII. E é sobre essa experiência que eu vou falar. Eu gostaria de compartilhar. E ao final eu percebi que essa confluência, essa conspiração cósmica, tinha muito mais de conspirador do que eu imaginava, a partir do que vocês conversaram, do que vocês disseram. Então, do que trata, eu vou tentar fazer uma síntese, já aviso de antemão que depois dessas duas falas fica impossível falar tanto quanto, então vai ser uma fala bem mais pequena, bem mais miudinha, mas suficiente para trazer as instigações que esse escrito do Jacques Rancière nos traz. A gente fica o tempo todo ao ler essa obra dele, chamada O Mestre Ignorante, confuso sem saber se esse personagem de fato existe. Então há toda uma especulação se existiu mesmo, e é um professor chamado Joseph Jacotot. Em 1718, o professor Joseph Jacotot, naquelas brigas europeias, foi expulso da França e veio morar na Holanda. Chegando na Holanda,
Ele tinha uma tarefa como professor a fazer: você deverá ensinar francês a essa turma. A turma lá estava 40 pessoas, 50 pessoas para estudarem francês com ele, e ele tinha um impasse absolutamente, aparentemente intransponível, quanto o impasse da professora Lalícia lá do Jordão, que era o seguinte: como eu poderia ensinar francês sem falar holandês, e como os meus alunos aprenderão o francês sem falar francês? Então, nem ele falava holandês, nem os alunos falavam francês. Qual é o nosso elemento de comunicação? E aí a experiência que ele teve lembrou imediatamente que havia, à época, nós estamos nos anos 1700, início dos anos 1700, havia à época um livro chamado Télémaque, de Fénelon. E esse livro foi traduzido em todas as línguas, entre elas francês e holandês. Então havia uma tradução bilíngue, e a única coisa que ele precisou foi pedir a um tradutor que entregasse esse livro para os seus alunos e dissessem: comparem, observem, decorem, repitam, e daqui a algum tempo, se for possível, vocês me tragam um relato sobre o que leram, não no holandês, mas em francês. E assim se deu. 3 meses depois, os alunos chegaram com todo um relato belíssimo, escrito com a língua em francês, como se tivessem aprendido plenamente a língua francesa. Como diz lá no meu interior, no Crato, que diabo é isso? Como é possível uma coisa dessa, se não havia um explicador, se não havia um mestre para passar para essas pessoas um conhecimento, uma sabedoria, uma inteligência, se não havia ciência nenhuma a ser compartilhada? Como foi possível que essas pessoas então conseguissem isso? O Telêmaco, ele começa dizendo assim: Calipso não podia. E todo mundo sabia isso porque à época todo mundo lia esses clássicos. Então todos os alunos de holandês iriam ler Calipso não podia, e ia ver na página vizinha alguma coisa escrita, que provavelmente devia ser essa coisa, em francês. E aí, o que ele tinha como ordem para sua vontade, esses alunos, é que eles deviam comparar. Então, como se diz Calipso em francês? Eu sei como é em holandês, como é em francês? Ora, se no holandês ele é a primeira palavra, lá deve ser também a primeira palavra. Se repete, então, porque é esta com certeza Calipso. Então já aprendi a primeira palavra em francês, Calipso, diferente do que é em holandês. E aí eles foram se desenvolvendo e repetindo e repassando, etc. Aí a grande revolução jacototiana foi exatamente essa, que é, do ponto de vista do Rancière, um colocar de cabeça para baixo toda a lógica da pedagogia que nos assola até hoje. E diz ele: essa pedagogia em que nós professores somos muito inteligentes e sábios, e pelos melhores métodos pedagógicos e metodológicos, sei lá o que, quanto mais eu for capaz de com clareza explicar para os meus alunos o que eles deverão aprender, tanto mais eu seria um bom professor. E o Jacotot diz exatamente o contrário. Quanto mais sábio, quanto mais inteligente eu pensar que tenho, mais eu dou uma declaração ao meu aluno que ele não tem inteligência e que ele não é capaz. Então, a nossa pedagogia, que fazemos hoje cotidianamente, todo dia, a ponto da minha aluna vir me elogiar dizendo que eu sou um professor explicador, para o Jacotot, ser um professor explicador é ser um embrutecedor. O professor emancipador é exatamente o oposto de tudo isso. O professor explicador é aquele que declara para o aluno: alguém escreveu com sua inteligência esse livro, você, aluno, não é capaz de compreender o que essa inteligência lhe diz, e como você tem uma distância muito grande entre mim e você, há uma distância muito grande, eu posso, tendo lido o livro, explicar para vocês o que é que o livro disse. Então, o professor explicador, no fundo, ele faz uma declaração de falência, de inferioridade do seu aluno, ao dizer que ele não é capaz de somente por si aprender o que ele tiver que aprender. Com a experiência do Jacotot, ele disse então o seguinte: ora,
os próprios alunos entregues a si mesmo, só foi indicado a eles uma obra, eles não foram amparados em orientação nenhuma, fizeram as comparações, repetiram. A única coisa que moveu esses alunos foi a vontade. E olha a história quando entra a vontade do Piaget. E há, resumidamente, uma ideia de que um processo emancipador é aquele que conta com duas vontades e duas inteligências. Como isso se dá? Eu, como professor, eu tenho uma inteligência e tenho também uma vontade. A minha inteligência é essa que é até capaz de explicar todas as matérias para os meus alunos. E a minha vontade é que os meus alunos aprendam e adquiram a mesma ciência que eu supostamente consegui. Da parte do aluno, ele também teria uma inteligência, claro que bem menor do que a minha. Eu estou aqui falando na pedagogia antiga, velha, como ele chama. O meu aluno tem bem menos inteligência do que eu, e a vontade ele pode até ter aqui e ali, mas aí eu prefiro interferir sobre essa vontade. O que é um professor embrutecedor e o que é, a partir de então, desse esquema, um professor emancipador. O embrutecedor é aquele que impõe a vontade, a sua vontade ao aluno, aprenda, isso é incomum com o outro, até aí tudo bem, mas sobretudo aquele que impõe a sua inteligência ao outro. Você não é suficientemente inteligente para aprender e eu, a partir da minha inteligência, vou explicar tintim por tintim. Se você não entendeu, eu explico de novo. Quem não ouviu 500 mil vezes isso nas salas de aula, não é? Se não entendeu de novo é porque é burro. E se não entender pela quinta vez, o professor hoje em dia, por causa do politicamente correto, ele não pode dizer, mas diria para si mesmo, se não entender é burro, mas ele diz, eu explico de novo. Então, qual seria uma pedagogia que, do ponto de vista do Jacotot, do Joseph Jacotot, é emancipadora? É aquela em que você impõe a vontade sobre o aluno para que ele exerça a própria vontade, e você seduz ou impõe, o termo, o verbo é o mais variado possível, contanto que o que fique claro é que a única interferência que você tem é que sua vontade seja capaz de articular, de startar, para usar um termo da computação, a vontade do outro. Uma vez com a vontade do outro, ele irá buscar de inteligência para inteligência o conhecimento disso que ele busca conhecer, e já não é mais a inteligência do professor, ele busca diretamente a inteligência no livro. Por que é que eu preciso fazer uma disciplina de introdução à leitura de fulano de tal? Existem várias disciplinas que são oferecidas nesse nível, leitura da obra tal. Por que eu precisaria de um professor nesse sentido que tivesse elementos para me trazer? Então, me trazer toda essa compreensão, se eu próprio posso dialogar com a inteligência daquele que escreveu a obra e posso diretamente conhecê-lo. Basta que eu seja movido pela vontade. E uma vez movido pela vontade, eu busco regularidades, eu busco colocações, eu busco formas. O Jacotot dá exemplo de um aluno que era analfabeto, que quando foi jogado a essa experiência, ele voltou dando nome a todo o alfabeto. Só que em vez de dizer A, B, C, D, como a gente costuma dizer, como ele era uma pessoa que trabalhava com marcenaria, ele dizia o esquadro, que era o L, ele dizia a roda, que era tal coisa. Então ele deu todo um nome ao alfabeto, entendeu a partir da própria experiência que as palavras que estão ali escritas e que representam um sentido e um significado, elas são compostas de diversas figuras que ele poderia conhecer sem outro nome. Por que eu tenho que dizer L se eu já estou acostumado com a figura do como é que é o nome desse bicho que a gente usa em desenho? Esquadro, né? É um esquadro isso aqui, por que é L? Então, e para agravar a história, o Jacotot chega à conclusão que, e o agravante vem depois, eu só estou lembrando desse primeiro detalhe, é que nós podemos aprender com nossa inteligência, movido por nossa vontade. Então o mestre ele só aparece, não é que não precise de mestre, o que eu não preciso é da inteligência do mestre para aprender nada. A inteligência, portanto, ela parte de uma igualdade. A vontade é que é diferente.
A vontade do professor, do mestre, ela pode ser maior do que a minha. É tanto que ele precisa até aprender ou trazer diversas seduções para tocar minha vontade. Mas a inteligência dele não é maior do que a minha, porque a inteligência humana é a inteligência humana. Me lembrei do caso do meninozinho lá de 150 mil anos vindo para cá. É a inteligência humana, ela já possui condições de possibilidade para a expressão disso que é esperado de uma inteligência. Então, os alunos então são entregues à inteligência. Logo, o professor, ele é capaz de ensinar algo a alguém sabendo este algo, e aí o que é o grave? Mesmo não sabendo. E a ideia é que o Jacotot diz o seguinte, que o professor ignorante, ou seja, que não sabe o que é isso que ele sabe, ele é capaz de ensinar ao aluno. E os exemplos. Numa família de pessoas pobres, analfabetas, esses pais podem ser professores desse aluno? Sim. E aí ele dá o exemplo. Não há nessa comunidade ninguém que não conheça, por exemplo, uma oração, Pai Nosso que estás no céu. Eu não sei, porque eu sou analfabeto, pai dessa família, eu não sei escrever isso, mas eu peço a alguém que saiba. Então alguém me entregou, Pai Nosso que estás no céu, aliás, Pai Nosso que estás no céu. Escrito isso, eu chego para o meu filho e digo, toma isso aqui, isso é uma oração, é o Pai Nosso. Onde é que está o Pai? Aí o menino sai procurando, é aqui no fim, é no meio, escute o que eu estou dizendo, Pai Nosso, onde está o Pai? Aí ele começa a identificar que o Pai está no primeiro, depois é o Nosso, depois é o que, e aí vai. E então, à medida que as pessoas vão, pela própria vontade, instigadas a descobrir, a relacionar, a aprender, a compreender as coisas, a partir do que quer que seja, à medida que isso é possível, é porque vivemos agora uma pedagogia da emancipação, em que eu acredito que todos somos iguais em inteligência, mas não somos iguais em vontade. Nós, nas nossas universidades, nos nossos lugares de professor, nós entramos dizendo, pensando, declarando que nós somos mais inteligentes do que nossos alunos. E muitas vezes ficamos indignados quando os nossos alunos ousam querer, nas suas perguntas, nas suas formas, às vezes até aparentemente agressivas, porque quem é você para perguntar certa coisa com esse tom para mim? Esse tipo de pedagogia é a pedagogia do embrutecimento. Então, o que ficou grave e positivamente grave é que nessa pedagogia do Jacotot, alguém que não sabe nada pode ensinar a alguém isso que ele irá aprender. O grande papel do professor, portanto, é apenas o de mexer, de instigar a vontade do aluno, porque o aluno, sozinho, ainda que do lado do professor, ele pode dialogar diretamente com a ciência, ele pode dialogar diretamente com o autor. Por que eu preciso fazer um curso de Kant, por exemplo, com um magistral professor de filosofia, se eu posso diretamente ler Kant? Por que eu preciso que alguém me explique como me explique o que está escrito ali, se eu sei ler, a não ser que eu não soubesse. E aí ele, a partir de então, entende que esse tipo de pedagogia ela é universal. Todos nós aprendemos as coisas que aprendemos nos nossos primeiros anos de vida desse modo. Não houve uma imposição de uma inteligência sobre outra, houve apenas a imposição de vontade, a minha própria ou a vontade externa de alguém, né, que se colocou. Então, esse relato histórico, eu escrevi 15 laudas, mas aqui só estão algumas, sabendo que o Custódio falando e o professor, eu ia ter que cortar minha história mais do que pela metade. Então, a ideia central e como pergunta que eu deixo aqui, até também para sobrar mais tempo para a gente conversar, é a seguinte: nas nossas práticas docentes, nas nossas práticas discentes, o quanto nós estamos embrutecendo em vez de emancipando? Quanto estamos emancipando em vez de embrutecendo? O aprendizado que se dá por embrutecimento não permanece na prateleira, como disse aqui o professor Custódio, depois de algum tempo. Daqui a pouco ele não serve absolutamente para nada. O único aprendizado que de fato se consolida é aquele que eu dialoguei diretamente com o conhecimento, com a exposição do conhecimento, com o autor que me trouxe
a descrição do que é a física quântica na sua linguagem, diretamente, sem precisar de um explicador me explicando. Quanto mais o explicador me explica, um resumo, cada vez mais eu me sinto menor, inferior e distanciado. Então, essa é a perguntinha que eu sempre me faço todo dia, se eu estou me embrutecendo. Quando uma aluna me diz, eu só consigo entender se você explicar, eu não sei se me mate ou se chore. Mas, e depois de ter lido, né, uma coisa como essa. Mas, enfim, muito mais para instigação, a obra se chama O Mestre Ignorante, Jacques Rancière. Como uma última coisa, a gente diria assim, e o Sócrates, será que ele foi um mestre jacototiano? Não. E por que ele não foi? Quando o Sócrates e Mênon, por exemplo, ele pega um escravo e a partir de suas perguntas ele leva o escravo a desvelar a verdade dos números, ele o conduz pela mão. O Sócrates faz perguntas, o Heidegger traz isso muito bem, né? Não há nenhuma pergunta que já não traga na pergunta uma indicação de que caminho a gente vai. Então, quando o Sócrates pega o escravo no Mênon e começa a fazer perguntas, ele já as faz na direção da verdade. E finalmente o escravo, como cego, é conduzido por sua mão e ao final declara a verdade sobre os números, simplesmente como um cego levado por alguém que enxerga. Então, para Rancière e portanto, em consequência, para Joseph Jacotot, Sócrates não é no seu parir o conhecimento, no seu provocar o parir do conhecimento, ele não é um autor que emancipa, é também um que embrutece, porque trata os seus alunos como cegos. Ok, que lhe dá um prêmio, uma demonstração pública de que esse cego é capaz de saber alguma coisa, mas toda essa coisa que ele sabe, na verdade, é a inteligência do Sócrates e não a própria inteligência. Então, esse camarada, pensemos sobre. Agradecemos aos professores Elano Castro, Custódio Almeida e José Olinda Braga, que debateram o tema Pensamento, Algoritmo e Criatividade, um evento promovido pelo Laboratório de Práticas Pedagógicas do CASA. Casa Aberta vai ficando por aqui. Na produção, Natiele Silva. No áudio, Fernando Maia. Na apresentação, Ismael Furtado. Obrigado a você pela companhia e a audiência. Até a próxima sexta-feira. Tchau. Universitária FM, a sintonia da Terra.